Olá pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Vim aqui um pouquinho para falar com vocês nessa live. Primeiro me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Eliselma, eu estou psicanalista e sou serva do Deus Vivo. E eu gosto muito de fazer lives falando sobre o conhecimento, que é aquilo que adquirimos na Terra com a sabedoria de Deus para nós. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os nossos pensamentos, que é algo que tem agravado muito nesses últimos tempos, né? Então, para a gente começar, vou mandar um aviãozinho aqui para o pessoal, para quem quiser assistir. E quem quiser fazer pergunta, fazer pergunta sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre os pensamentos negativos que tanto nos impedem de fazer tantas coisas. Então, os pensamentos negativos são... as pessoas têm muitos pensamentos negativos, são pessoas que vivem preocupadas, né? Então, pessoas muito preocupadas, elas não conseguem viver o hoje, elas não conseguem alavancar aquilo que elas planejam e muitas vezes elas não conseguem nem executar aquilo que foi planejado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre pensamentos negativos e eu queria saber o que vocês acham sobre esse assunto, se vocês têm pensamentos negativos, como é que é isso na vida de vocês, na prática. Como é que isso interfere na sua vida, na vida das pessoas que você conhece, que está ao seu redor? Como é que é essa questão do pensamento negativo para você? Fala aí para mim um pouquinho. Enquanto você vai falando aí, eu vou enviar mais uns convites aqui. Se você que está entrando aí também quiser mandar convites, pode mandar, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, é algo muito importante que tem impactado muitas pessoas, tem impedido as pessoas de prosperar, de sair do lugar, né, de fazer coisas, fazer o que tem que fazer. Então, os pensamentos negativos, eles nos bloqueiam, né, eles nos paralisam. Então, vamos lá. Estou aguardando aí vocês, enquanto eu aguardo, estou mandando aqui os convites. Se vocês que estão entrando aí quiserem convidar, acha que faz sentido, que vai ajudar alguém que você conhece, que vive nos pensamentos negativos, manda um aviãozinho aí, convida elas para ouvirem, que eu acho que vai fazer muito sentido, tá bom? Para elas estarem ouvindo. Então, vamos lá. Se vocês tiverem perguntas, podem ir fazendo, tá bom? Então, convidem aí a família, alguém da família, um amigo, alguém que você conhece que pode estar precisando ouvir sobre os pensamentos negativos. Então, os pensamentos negativos, as pessoas que têm muitos pensamentos negativos, elas são pessoas extremamente preocupadas, né? Aí a Priscila já está falando aí, ó, meus pensamentos negativos têm relação com meus sentimentos e emoções, e isso acontece sempre que alguém me bloqueia. Então, nós somos bloqueados por esses pensamentos, né? Então, o que eu preciso entender? Nós temos que, na verdade, ter domínio próprio. Né? O que é domínio próprio? É eu identificar esse pensamento que eu tive. Todos nós temos pensamentos negativos, só que eles têm que vir e passar, e não morar. Quando esses pensamentos permanecem por muito tempo, mais do que o necessário, o que acontece? Esses pensamentos eles começam a surtir efeitos negativos sobre a minha vida. Eles saem da minha consciência, né, do pensamento e vêm para a minha realidade. Então, se eu sou uma pessoa que só penso, nada para mim dá certo, tudo que eu faço dá errado, para os outros é assim, para mim não é,
tudo para os outros é melhor, o meu não é. Então, o que que eu preciso? Eu preciso começar a mudar esse tipo de pensamento. Então, lembrem, eu vou falar de sabedoria e vou falar de conhecimento. Sabedoria é algo que nós adquirimos no nosso Criador, e conhecimento nós adquirimos estudando aqui da Terra, tá? Então, para nós que cremos no nosso Criador, nós temos que ter certeza do que ele fala sobre esses pensamentos que nós temos, né? A Leda está falando, acho que eu não tenho muito domínio próprio quando estou com ira. Na verdade, a ira, eu posso usar ela a meu favor ou contra mim, né? Mas vamos focar aqui no assunto que é sobre os pensamentos negativos. A ira pode me levar a ter pensamentos negativos, né? Mas é um outro tipo de sentimento. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter certeza do que eu quero. Eu preciso ter certeza que as promessas que existem para mim, eu preciso ter certeza de quem é que fala isso para mim, quem são as pessoas, igual a Priscila falou aqui, ó, que o que acontece bloqueia as pessoas, né? Os pensamentos negativos têm relação com meus sentimentos e emoções, e isso acontece sempre que alguém bloqueia ela. Mas quem é essa pessoa que está bloqueando a Priscila? O que essa pessoa está falando? Será que é verdade o que ela está falando? Será que a Priscila questionou o que essa pessoa está falando? Ou a pessoa falou e a Priscila só aceitou e absorveu o que essa pessoa falou e acabou isso virando uma verdade para ela? Então, eu preciso aprender a analisar e questionar o que o outro está falando sobre mim. Será que o que ele está falando é de fato verdade ou ele falou só para me atingir? E se foi para me atingir, por que eu estou permitindo? Porque só me atinge aquilo que eu permito. Então, se alguém falou algo para mim que me aborrece, que me faz ter ira, que me faz ficar bloqueada, que me faz a ter pensamentos negativos, por que eu alimento esse tipo de pensamento? Então, tudo vai crescer, tudo vai ficar fortalecido quando eu alimento. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que tem uma pessoa que seu filho está na escola e que você iria buscar, e aí chegando lá, a criança não estava lá. Né? A professora falou, mas passou alguém aqui mais cedo e buscou. E você não tinha combinado com ninguém isso. Aí passou a pessoa lá e pegou. Você chegou lá, a pessoa não estava. E aí, o que você faz? Fala aí pra mim. Fala aí pra mim. A Priscila tá falando, não questiona o meu defeito. Então, se você não questiona, tudo que eu não questiono, eu aceito. Chegou, entrou. Chegou, entrou. Então, não é assim. A gente precisa questionar. E nós não temos defeito, né? Nós não somos objetos, Priscila. A gente não tem defeito. A gente passa por alguns percalços para a gente aprender e seguir. Tá? Então, olha o que acontece. A pessoa passou lá, pegou seu filho, só que você não sabia. Você passou na sequência, foi buscar, chegou lá, soube que alguém pegou. Aí, o do pensamento negativo, ele já começa assim, ó. Aí, ó, a Mariana colocou, me preocupo e procuro saber quem foi essa pessoa. Olha só, o me preocupo já é eu trazer algo negativo para mim. Então, antes de eu me preocupar, antes de eu deixar a preocupação brotar na minha mente, eu faço o contrário, Mari. Eu vou procurar saber quem foi. Eu não vou me preocupar primeiro. Primeiro eu vou saber quem foi. Entendem? Então, isso me faz ter domínio próprio, né? Então, eu não posso ir logo já me descabelando. Pessoas que têm um nível de preocupação muito elevado, é muito negativa, é pior ainda. Essa pessoa ela tem crise de pânico, ela tem crise de ansiedade, ela pode até ter algo físico mesmo. Por quê? Porque ela não teve domínio próprio, ela deixou
o sentimento ruim, o pensamento negativo dominar ela. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso questionar. Quando eu começo a questionar, o meu pensamento sai daquela posição de preocupação e ele começa a procurar respostas. Igual a Mari colocou aí, ó. Procuro saber quem foi. Então, usa a pergunta antes de deixar a preocupação se instalar. Então, eu faço pergunta. Então, quem foi a pessoa que buscou? Qual o nome dela? Como ela era? Que horas buscou? Para onde levou? Por que não me avisaram? Então, são perguntas que vão trazer respostas para resolver sua preocupação. Mas olha o que eu faço. Eu me preocupo primeiro e pergunto depois. Então, isso é o quê? Isso é você trazer a preocupação para morar em você. Você está alimentando ela. Então, eu não quero nem saber quem pegou, eu não quero saber que horas foi, eu não quero saber de nada, só quero saber por que não está aqui, meu Deus. Aí pronto, aí já começa a desesperar, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso tirar o foco do pensamento negativo e trazer para perguntas, para o que eu posso fazer para solucionar esse problema. Eu tenho uma conta e não tenho dinheiro para pagar, o que vocês fazem? Responde aí para mim, o que vocês fazem quando tem uma conta e o dinheiro não tem para pagar? O que vocês fazem? Responde aí para mim. Quero ver quem é o mais criativo, hein? Quem é criativo para dizer o que faz? Fala aí para mim. Quem que quando tá duro, não tem dinheiro para pagar a conta, qual que é o pensamento que vem primeiro? Diz aí para mim. Então, a gente precisa aprender a desenvolver estratégias para que a gente tenha domínio do nosso pensamento. Do mesmo jeito que eu alimento o pensamento negativo, que tal eu alimentar o positivo? Por que eu fico alimentando só o negativo, aceitando que ele venha e faça morada? De preferência, eu boto uma mesa, um banquete, sento com ele e fico ali. O que é mais benéfico para você? O pensamento negativo ou positivo? Lembra da live anterior, onde eu falei sobre o subconsciente e o consciente? Então, nós vivemos mais o subconsciente do que o consciente. Aquilo que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Então, aquilo que eu quero pensar, eu não penso. E o que eu não quero, eu penso. Fala aí para mim. Aí, a Priscila falou que ela faz algo para ter recurso. Bom, já começou bem, né? Então, eu não vou usar meu pensamento, que é minha criatividade, o meu tempo, ocupar o meu tempo com pensamento negativo, com aquilo que é ruim. Eu vou ocupar meu tempo o quê? Bolando uma estratégia do que eu posso fazer para resolver esse problema. O que eu posso fazer para conseguir pagar essa dívida? O que dá para fazer? Ficar sentado chorando porque não tem dinheiro? Ficar sentado a noite toda acordado sem dormir, não vai aparecer o dinheiro. Então, eu preciso ser mais racional, né? Falamos bastante aqui do conhecimento. Agora, olha que interessante. O interessante é, como é que eu, que digo, que acredito no Criador, na pessoa que me fez, e aí, essa pessoa, eu acredito que ela tem todo o poder, ela é onipotente, ela é onisciente e ela é onipresente, né? Então, o Deus que nos fez, ele tem todo o poder, todo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele lê o meu pensamento. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram que quando você se dá, você se entrega aos pensamentos negativos, você está dizendo para essa pessoa que te criou e que tem todo o poder que as suas preocupações são maiores que ele? Vocês já pensaram nisso?
Então, o que eu preciso? Eu preciso acreditar mais naquilo que é bom, no lado oposto. As promessas que tem para mim não são promessas do que eu estou pensando ruim, são promessas boas, mas eu pego as ruins e coloco na frente. E aí, se a minha mente está ocupada com pensamentos ruins, qual espaço que eu vou ter para pensar coisa boa? Não tem. A nossa mente, ela só pensa em uma coisa de cada vez. A Mari falando aí. Deus sabe da nossa necessidade, mas devemos falar e entregar nas mãos dele. Só ele sabe o melhor para nós. Só ele sabe. E ele nos instrui muitas vezes. E eu não dou nem um pingo de confiança. Às vezes eu chego a falar até que eu não estou ouvindo ele falar. Né? Ah, mas eu estou falando com Deus, mas eu não escuto resposta, ele não me responde. Presta atenção nisso, gente. Deus nunca vai te responder o que você quer ouvir. Ele vai responder o que você precisa. Então, não fique procurando o que você quer, porque você não vai achar. Você vai ouvir dele o que é necessário para você. Não é o que você precisa, o que você quer. Então, muitas vezes você quer uma resposta, você espera uma resposta do jeito que você quer, mas ele não vai te dar essa resposta. É a resposta que de fato você precisa. E nós mentimos para nós mesmos, né? Então, se eu estou diante de um Deus que me criou, que fez tudo que eu conheço hoje, que lê meu pensamento, que está em todos os lugares ao mesmo tempo e que tem poder para me dar qualquer coisa, se eu acredito, se eu creio nisso, se eu tenho fé nisso, por que qualquer coisa que me aconteça, qualquer adversidade, eu já estou entregue à preocupação? Sem falar que os pensamentos negativos, o efeito físico que eles têm no nosso corpo, né? Quando eu começo a ter pensamentos negativos, eu começo a produzir hormônios que vão me prejudicar o meu corpo, a parte física. Então, há estudos científicos que comprovam isso, né? Pessoas estressadas, pessoas que não... desesperançadas, por exemplo, pessoa doente que tem fé que vai ser curada e aquele que não tem. Quem que vocês acham que morre primeiro? Arlande, tudo bem? Deixa eu ver quem tá aqui. Arlande, Mari, Pri. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui comigo. Eu pensei que eu ia fazer a live para falar aqui sozinho, deixar gravado para vocês. Então, prazer ter vocês aqui. Podem fazendo pergunta aí, colocando comentário, tá bom? Que eu vou interagindo com vocês. Então, olha só. Quando nós temos fé e esperança, os nossos hormônios, eles são hormônios que vai nos beneficiar. Quando o meu pensamento é negativo, vai ter produção de hormônios, sim. Mas agora são hormônios que não me beneficiam. E aí, o que você escolhe? Você tem que escolher. Obrigada, Mari. Você também é sensacional, maravilhosa. Então, olha só. Pensa comigo. Vamos falar na sabedoria agora. Pensa comigo. Nós cremos num Deus que é onipotente. Ele pode qualquer coisa. Ele é onisciente. Ele é onipotente, tá? Eu separei uns versículos aqui para vocês. Está lá em Salmo 139, versos 7 e 8, diz assim, onipotente, hein? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então não tem como fugir. Deus, ele está em todos os lugares. Não minta para você. Ah, mas eu tô tão sozinha. Não tem as pessoas que ficam falando que se sente muito sozinho. Então, tem uma novidade para você. Você não tá sozinho. Deus escolheu morar dentro de você. O vosso corpo é o templo do Espírito dele. Então, nós não estamos sozinhos. Você pode até se sentir, mas você não está. Tá?
Aí depois tem um texto que fala que ele é onipresente. Onipotente foi o que eu li, né? Falei o trocado. Por quê? Porque ele tem todo o poder. Então, ao mesmo tempo que ele tá em todos os lugares, ele também pode fazer todas as coisas. E aí lá em Provérbios diz assim, ó, os olhos do Senhor estão em toda parte. Esse é o onipresente. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Está lá em Provérbios 15, 3. Então, ele é onisciente, onipresente, né? Ele tem todo o poder e ele está em todos os lugares. Depois, presta atenção nisso, que depois eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão ver que é bombástico, hein? Depois, ele é onisciente. O que é onisciente? Ele é a única pessoa que consegue ler seu pensamento. Você só pensou, ele já leu, ele já sabe o que você está pensando, tá? Então não adianta você pensar mal de alguém, porque ele já sabe o que você pensou. Você premeditar algo ruim, ele já tá ali ouvindo, tá? Então, ó, tá lá em Hebreus 4:13, diz assim, ó: e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Então, nada está oculto. Você pode enganar até você mesmo, ele você não engana. E aí, agora a gente vai pro exemplo. Se vocês quiserem convidar alguém, o que eu vou falar agora faz todo sentido e vai explicar muitas coisas que você fala e pede para Deus e ele não te responde. Você vai entender agora por quê, tá? Vão mandar aviãozinho aí para quem vocês querem que saiba por que ele está pedindo algo para Deus e não está sendo respondido, tá? Vou fixar aqui o nome da live. E vocês podem convidar aí quem vocês quiserem, que eu já vou falar sobre isso, tá bom? O nome das lives é uma série de live que eu tô fazendo que chama Sabedoria versus Conhecimento. E hoje a gente está falando sobre pensamentos negativos. Então vamos lá. Não sei mexer muito com isso não, tá, gente? Mas a gente vai aprendendo. Esse é o nome da live. Se tiver alguém aí querendo entrar comigo, é só falar, tá bom? Bom, não tô conseguindo colocar, coloquei aí em cima, tá bom? Então, hoje a gente tá falando sobre pensamentos negativos. Então, ó, Maria Eliana falou tudo de bom, concordo com você em gênero, número e grau. Falou, Maria. Olha só, gente, agora a gente vai falar uma coisa muito séria. Por que vocês acham que muitas coisas nós oramos, pedimos para Deus, ou a gente não é respondido, ou a gente espera muito, muito, muito tempo para ter resposta? Vocês sabem por quê? Vamos voltar aqui, ó. Onipotente, onisciente, onipresente. Tem todo o poder, está em todo lugar e lê até pensamentos. Nossos pensamentos, Deus lê. E aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos dizer que você tem alguém que está passando mal, que está internado, que muito grave, lá na UTI, você está na sua casa orando por essa pessoa, pedindo para Deus trazer cura, trazer um alívio de dor, né? E aí você está na sua casa falando com Deus. Deus, ele é onipresente, ele está ali do seu lado, ouvindo você falar. E aí, quando ele ouve você falar, você está mexendo a boca, ele está vendo, ele é onipresente. Você está vendo ele falar, ele está vendo você falar. Mas,
Você fala para mim aí agora em que você está pensando enquanto você está falando que você quer a pessoa curada. Você está pensando na pessoa de que jeito? Escreve aí para mim. Como que você pensa na pessoa que está lá na UTI, grave, doente, e você está pedindo cura, alívio de dor, refrigério para essa pessoa? Como é que está o seu pensamento? Você pensa em quê? Fala aí para mim, que eu quero ver em que vocês estão pensando quando vocês estão fazendo esse pedido. Se o pensamento ele está alinhado com o que você está falando, fala aí para mim. Tá junto? Eu falo que eu quero cura e eu penso nessa pessoa curada? Ou eu penso nela, eu mentalizo ela lá dentro da UTI, gravíssima, morre ou não morre? Fala aí pra mim. Diferente, vocês não devem ser muito diferentes de mim não, né? Porque, olha só, se Deus é onisciente e onipresente, Ele tá vendo eu pedir cura e Ele tá lendo o meu pensamento, Ele tá vendo que o que eu tô pensando é na pessoa mal, lá na UTI. Ele tem poder para curar, onipotente. Mas o que Ele vai fazer? Será que eu não confundo Deus com isso? É para fazer o que você está falando ou o que você está pensando? Vocês já pensaram nisso? Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Olha que coisa. Como é que eu peço algo para Deus duvidando dele, que Ele pode fazer? Entende? Será que é só a Priscila que pensa na cura? A pessoa tá lá, morre, não morre, e aí você tá orando por ele aqui, você tá vendo ele curado. Você vê ele curado, no meio de todo mundo, normal, como se ele nunca tivesse ficado doente. É assim que vocês pensam? Se vocês pensam assim, tá corretíssimo, é assim mesmo que tem que pensar. Mas a maioria das pessoas que eu pergunto, fala assim, é verdade. Eu peço a cura e penso na morte. Então, presta atenção, pensamentos negativos. Pense naquilo que você quer e nunca no que você não quer. Ah, eu preciso de um emprego, eu preciso de dinheiro. E aí a preocupação, o foco da mente tá, as contas tá chegando, eu não tenho dinheiro para pagar. As contas tá chegando, não tenho dinheiro para pagar. Onde está o foco? Não tenho dinheiro. Vai vir o dinheiro? Como que vai vir o dinheiro se você está pensando o contrário do que você quer e do que você precisa? Então, que a partir de hoje, dessa live, a gente aprenda a colocar o nosso pensamento alinhado com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa e com a fé que você tem. Que como é que você vai pedir algo para Deus se você não acredita que Ele vai fazer? Eu peço desconfiando, mas será que Ele faz mesmo? Será que Ele vai fazer? Entende? Se eu peço para Ele, para curar e vejo a pessoa mais morta do que viva, eu estou acreditando em quê? Que Ele cura? Então, que a gente aprenda a se corrigir. Você está ali e não é fácil, né? Claro que você não vai conseguir fazer isso de hoje para amanhã. Você vai ter que ser uma vigilância constante. Todas as vezes que você parar para conversar, para pedir algo para Deus, todas as vezes que você se pegar pensando naquilo que você quer, seu foco tem que estar no que você quer e nunca no que você não quer, né? Olha lá a Priscila falando a verdade, não vou mentir. Penso na cura da pessoa realmente, mas logo vem a vontade de Deus, que muitas vezes não é o que pedi, né? Então, olha só, vamos começar a exercitar a partir de hoje? O que você quer, pensa no que você quer, não pensa no que você não quer. Para que você está pensando? Pensar gasta energia. Se é para gastar energia, investe energia naquilo que vai te dar retorno bom e não retorno ruim. Então, gaste sua energia focado naquilo que você quer e nunca no que você não quer. Já viu aquelas pessoas que têm medo de ser assaltado? Olha o que a Priscila falou. Isso aí que eu falei, que você falou, eu não creio, mas logo vem assim, Deus vai fazer o que Ele quer.
Penso assim. Então, Deus ele faz o que ele quer, mas ele também atende às nossas orações. Ah, lição, mas Deus, olha só, ele, apesar de eu pedir para ele faz o que ele quer. Sim, mas ele gosta de participar, ele gosta de partilhar coisas com a gente. Então, certa vez eu questionei Deus que ele tinha operado um milagre, porque eu falei para ele assim, o senhor podia ter feito isso há muito tempo. Por que o senhor esperou para partilhar isso comigo? Esperou eu chegar aqui para me ver isso? E a resposta que ele me deu foi essa, porque eu queria compartilhar com você. Então, ele não só faz por fazer. Ele faz porque ele quer compartilhar, ele quer intimidade com a gente. Ele quer ouvir a minha voz. Ele sabe do que eu preciso. Mas ele quer saber se você está pronta para compartilhar a sua necessidade com ele. E se ao compartilhar, você acredita que de fato ele está ali junto com você. É isso que ele quer. Entende? Então, eu preciso não só pedir, mas eu preciso focar naquilo que eu quero. Então, voltando lá, a pessoa que tem medo de assalto, tá? Eu morro de medo de ser assaltada. Vocês já repararam que essa pessoa vive sendo assaltada? Já repararam isso? Ela tem medo de ser assaltada, mas ela vive sendo assaltada. Eu já trabalhei com uma pessoa assim. Ela morria de medo de ser assaltada e quase todo mês ela era assaltada. Às vezes 2 vezes no mês. Porque o pensamento dela, o foco dela estava onde? No assalto. O foco dela não era em não ser assaltada. O foco dela era em ser assaltada. Então, se você tem medo de algo, se você não quer algo, não pense nisso. Assuma o domínio próprio. Precisamos ter o domínio. Né? E se nós não temos, nós vamos alimentar os pensamentos negativos. E eles é que vão tomar conta da minha vida. Porque eles vão acontecer em sequência na minha vida. Ah, eu tenho medo que alguém fique doente ou que eu fique doente. É isso aí mesmo que vai acontecer, você vai ficar doente. Porque você está focado nisso. Entende? Não é o que você fala, é o que você pensa. Alinha tudo. Tem a mesma linguagem no falar, no pensar e no acreditar. Então você tem que fazer as 3 coisas. Eu acredito que Deus é onipotente, que Ele pode sim me dar. Eu acredito que Ele é onisciente, Ele está vendo o que eu estou pensando. E eu acredito que Ele é onipresente, Ele está aqui enquanto eu estou falando. Então alinha essas 3 coisas e muita coisa vai mudar na sua vida. A partir de hoje, comece a exercitar seus pensamentos pensando naquilo que você quer. Tire um horário do dia, eu gosto das primeiras horas do dia, os primeiros minutos, logo que eu acordo. Para quê? Para você focar seus pensamentos nas promessas para você. Quais são as promessas que o seu manual diz sobre você? A Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. Quais as promessas que tem lá a respeito do que você está vivendo hoje? Pegue alguns textos do que está escrito lá, leia e comece a pensar neles. A gente chama isso de meditar. Então você vai pensar, leia em voz alta, se colocando lá, a gente fala declare a palavra, que é o quê? Leia colocando em primeira pessoa. Então, e ele falou, não, eu falei. O Senhor, o salmo que todo mundo gosta de ter aberto lá, né, na cabeceira da cama, mas ninguém gosta de praticar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá. Só isso? E como é que está a sua vida? Faltando tudo? Então, será que de fato você aceitou ele como seu pastor? Será? Porque para que a palavra dele se cumpra na nossa vida, eu preciso alinhar essas 3 coisas. Será que em qual delas eu estou falhando? Por que não está se cumprindo isso? Nada te faltará, nada. Você pode estar no vale, que não vai te faltar nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por que você está com medo?
Tá com medo de quê? Ele disse, ainda, olha, você lendo a palavra, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. E por que você está com medo, então? Você está no vale da sombra da morte, no vale da sombra das dívidas, no vale da sombra das preocupações? Em que vale? Qual que é o seu vale? Seja ele qual for, por que você está com medo? Não temerei mal algum. Por quê? Porque eu creio que tu estás comigo. Então pode vir o que for. Então só creia e faça o que tem que ser feito. Não fique esperando, estou esperando Deus fazer. Ele não vai fazer mais nada. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele fez a terra e tudo que tem nela e mandou o Filho único dele para morrer por você e por mim. Então não tem mais nada para fazer. O que tinha que ser feito já foi feito. Então agora é nós tomarmos posse daquilo que ele deixou para nós e agirmos sem medo. Sem medo. Ele falou, não temas. Eu sou contigo. Então não tem que temer. Tem que fazer. Na live passada eu falei sobre o medo, né? O medo ele não existe no agora. Ele existe no futuro. Você não tem medo de algo agora. Você tem medo de algo que está lá na frente. Por exemplo, os tímidos. Eu tenho medo de falar em público. Não, você não tem medo de falar em público. Você tem medo do que as pessoas vão dizer depois que você falar. É diferente. Você ficou doente, você não está com medo da doença. Você está com medo do resultado, para onde que essa doença está te levando. Então o medo ele não pertence ao aqui e agora, ao presente, que é um presente de Deus para nós. Ele não é daqui, ele é lá eu projeto ele lá na frente. O aqui, só que eu preciso viver aqui e agora. É só agora, é só hoje. Amanhã nem existe. Quando chegar amanhã, é hoje. Então, o presente de Deus para nós é todos os dias. Hoje. Na data de hoje. Hoje é dia 17/12/2022. O que você fez para você e para alguém nessa data de hoje? O que você fez? Você deu alguma informação boa para alguém? Você impactou alguém? Você escutou alguém? O que você fez hoje? Que vai ser bom para você e foi bom para alguém? O que você fez para o que Deus mais ama na terra? Pessoas. Então, vamos ficar com esse pensamento hoje, com o que a gente conversou aqui. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Quando eu falo com ele, eu tenho que alinhar as esferas que ele é. Então, eu tenho que acreditar que ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa. Eu tenho que saber que ele está aqui ouvindo eu falar com ele e que ele está lendo o que eu estou pensando. Então, alinha isso. Alinha antes de pedir. Quando você alinha, mas eu não consigo ver aquela pessoa que está lá gravíssima na UTI curada. Pensa em como ela era antes. Como que ela era antes? Você não viu ela curada antes, sã? Pensa nela sã. Foca, faz força para pensar nela bem, saudável. Entende? E aí você vai ver a resposta. Aí o Arlando colocando, deu conselho e orientação para um cliente. Ótimo. O Arlando ganhou o dia, impactou uma vida. Então é isso. O que nós precisamos? Impactar pessoas positivamente. Já viram aquelas pessoas que é mensageira da má notícia? Hoje em dia tem muito, né? Quando a pessoa não está reclamando, ela está dando má notícia. Como é que vocês recebem essa notícia? Vocês já vão recebendo de braço aberto? Como é que vocês fazem? A pessoa chegou para dar uma má notícia, vai logo aceitando. É assim que você faz? A Maria falando, isso serve para todos os nossos sonhos. Pensar naquilo já realizado. Isso aí, Mari. Isso aí. Se eu quero algo,
Olha só, eu falei isso, nem sei se foi numa aula, numa live outro dia. Inclusive foi o Arlander, que está aqui na live participando, que trouxe essa experiência uma vez num grupo de WhatsApp que a gente estava. Olha que interessante. A experiência era assim, ó. O pai, quem aqui, que é pai ou mãe, que pega a criança, leva na porta de um parque, deixa ela ver tudo que tem lá de comer, os brinquedos, né? E ela olha aquilo tudo, ela fica encantada e pulando, você de mão dada com ela. E ela começa a pular, eu quero ir, deixa eu entrar, deixa eu ir lá, deixa eu comer, deixa eu brincar. E você tá ali segurando na mão. Você viu tudo? Aí a criança viu tudo. Boa noite, Lu. E aí a pessoa que tá ali de mão dada com ela vira e fala assim, mas você não pode entrar, agora nós vamos para casa. Vocês já pensaram nisso? Que crueldade, não é? Mas agora pensa numa coisa. A palavra de Deus diz assim, se você que é humano sabe dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais Deus. Se você, que a Mari trouxe aqui, ó, pensar no que eu quero já realizado. Se você consegue pensar, visualizar aquilo que você quer, por mais absurdo que você acha que pareça, né? Que o nosso pensamento, ele nos trai, ele mente pra gente. Mas se eu consigo ver aquilo que eu tô querendo, isso existe. Deus nunca vai deixar eu ver algo e ele não vai me dar. Você vai ver e ele vai falar, agora ele viu, agora eu vou ter que dar, não tem jeito. Pensa na mãe e no pai lá, segurando a mão da criança, lá na porta do parque. Se um pai e uma mãe aqui da terra não faz isso, alguns fazem, né? Mas é as exceções. Tô falando na maioria. Quanto mais Deus. Então, Deus, ele não vai deixar você ver algo para não te dar. Tudo que você conseguir ver, ele vai te dar. Então, tem uma frase que diz assim, se você consegue pensar, o seu corpo é obrigado a ir. Tem um mentor da gente aqui, de algumas pessoas que conhecem, ele fala muito isso. Se você pensou, seu corpo tem que ir lá, pegar, materializar. Tudo começa aqui no pensamento, para depois se materializar. Pensa, ó, alguém pensou nesse marca-texto uma vez, por isso que ele está aqui na minha mão. Mas a pessoa ele não se materializou do nada. Alguém teve um pensamento sobre isso. E aí essa pessoa trabalhou para que isso fosse materializado e viesse parar nas nossas mãos hoje. Vocês já pensaram nisso? Ó a Mari falando, ouvi uma palavra esses dias que falava, Deus não demora, Deus não precisa de tempo para caprichar, nós que não estamos preparados para receber. É verdade. Para Deus tempo nem existe, né? O nosso tempo, o tempo que nós conhecemos aqui na Terra, que é o Cronos, para Deus ele nem existe. Então, nós precisamos estar prontos para quando aquilo que você está pedindo vier, você está preparado para receber. É isso aí, Mari. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu quero ser uma grande palestrante. Tá, você já palestrou para quantas pessoas? Nenhuma. Então, você está preparado para ser uma grande palestrante? Eu quero ganhar muito dinheiro, quero ficar rico. Tá. Esse dinheiro que você vai ganhar, você vai usar em quê? Não sei. Então, você está preparado para ter muito dinheiro? Entendem? Então, nós queremos coisas, às vezes, que nós não estamos prontos para receber. Então, existe o processo, né? Para que eu alcance isso. Então, eu vou começar pouco e vou crescendo gradativamente até chegar lá. Não quer dizer que eu não vá ganhar, mas tem um processo para eu alcançar isso que eu estou querendo hoje. Fechou, pessoal? Então, os pensamentos negativos e positivos, eles são uma verdade na nossa vida. E eu quero que a partir de hoje você escolha em que você quer pensar.
O que você vai deixar dominar na sua vida? Fala para mim. O que você vai pensar? Quais são os pensamentos que vão direcionar as suas ações, as suas atitudes, aquilo que você vai materializar aqui na Terra? Escreve lá depois nos comentários. Se você achar que faz sentido mandar esse vídeo para alguém que pensa muito negativo, manda para essa pessoa. Esse vídeo pode ajudar ela, tá? Agradeço todo mundo que estava aqui. Um beijo no coração. A Sandra aí falando, o processo nos leva ao nosso propósito. Exatamente, Sandrinha. O processo, nós temos que ver esse processo e agir em cima dele, porque senão não dá. Então, que a partir de hoje, que a gente comece a praticar pensamentos positivos. Praticar aquilo que eu quero. Às vezes a pessoa chega e fala, mas tô tão preocupado com tal coisa, vira para ela e diz assim, o que que você quer? Ah, eu queria, vamos dizer que é uma prova, eu queria passar na prova. Então pense que você já passou e não que você não vai passar. Entenderam o exemplo? Isso é para tudo, como a Mari falou, é para a vida, para os seus sonhos, para qualquer coisa, né? Pri tá perguntando se a live é toda noite. Não, Pri, não é toda noite. Algumas vezes eu tô em atendimento. Para quem não sabe, né, quem entrou depois, eu estou psicanalista, eu atendo pessoas, então às vezes eu não posso estar aqui. Esse horário às vezes eu estou atendendo. E também tem algumas turmas, às vezes eu dou aula, dou palestras, então às vezes eu não posso estar aqui. Mas sempre que der eu vou estar aqui falando, misturando para vocês conhecimento e sabedoria. Tá bom, pessoal? Gratidão aí, Mari. Gratidão pelo transbordo, pela Pri, por estar aqui interagindo, né? Eu não gosto, eu falei até na outra live, eu não gosto de fazer live porque é eu e uma máquina, né? Se não tem interação, com 10 minutos acaba a live, porque acaba. Tá bom, gente? Um beijo no coração, muito agradecida, gratidão a cada um de vocês. Aqueles que quiserem fazer perguntas, o que vocês quiserem falar ou fazer, pode me perguntar lá que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Matilde, um beijo, querida, amada irmã. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima.